Graça e paz, pessoal. Pastor Alexandre aqui para mais um diário de estudo. Hoje a gente vai começar o primeiro capítulo da Declaração Doutrinária. Eu estou aqui com algo muito interessante, que é o comentário da Declaração Doutrinária Batista Brasileira. É um livro importantíssimo para os batistas brasileiros, pois ele tem um comentário de diversos autores sobre a nossa declaração, capítulo por capítulo. Esse livro foi feito ao longo de muitos anos e ele foi reorganizado aqui pela nossa editora Convicção. Recomendo muito, se você é pastor, se você é seminarista, estudante, quer conhecer mais sobre a declaração doutrinária, recomendo muito você ter esse exemplar. Me basearei nele para explicar algumas coisas dos capítulos, pois se ele está aqui é porque, de comum acordo, a liderança da nossa denominação concordou que isso deveria estar aqui, porque isso aqui explica a nossa declaração. E se esse documento, porque esse livro aqui é um documento, se esse documento está aqui as informações contidas, então é relevante você saber, é muito relevante você saber, tá certo? E eu vou também baseando nele. Estarei, como por exemplo, vocês lembram, né, da nossa declaração aqui, vamos estar lendo verso por verso. E também eu tenho aqui a nossa confissão de fé batista, lá do ano de 1600. Por quê? Porque no final eu quero mostrar para vocês uma diferença muito clara entre a nossa declaração doutrinária e a confissão de fé batista feita no ano de 1600. Será que tem diferença? Será que a nossa declaração doutrinária é mais robusta, mais completa, tem mais informação? Ou a nossa declaração ela é mais enxuta, ela tem menos informação e talvez foi necessário algo para complementar a nossa declaração? Vamos para a nossa declaração e ela começa com a seguinte frase. A frase é: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro da revelação de Deus, que Deus fez de si mesmo aos homens. E aqui está algo muito importante, porque a gente já tira aqui o liberalismo que tem surgido, essa ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus e não que a Bíblia é a palavra de Deus, que apenas as palavras de Jesus, o que Jesus disse é a palavra de Deus. A Torá, o Pentateuco, ok, pode ser. Alguns salmos, pode ser a palavra de Deus. E o que Jesus disse, mas de resto, aí dá para atualizar. Nada ainda não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Homens inspirados por Deus foram usados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus para escrever as Escrituras sagradas. E aqui está algo interessante. A nossa declaração deixa claro o seguinte, que ela é em linguagem humana. Então veja, se a Bíblia está em linguagem humana, significa que ela passou pela mente humana. E é claro que a nossa linguagem é limitada pela nossa capacidade intelectual. Então, por exemplo, se você pega uma língua, um idioma diferente do seu, existem palavras que vão explicar coisas que no seu idioma não se explica. E dependendo do idioma, você vai ter explicações sobre termos que tem no seu idioma, tem e não tem. Por que eu estou falando isso? Existem termos, palavras nas Escrituras Sagradas que buscam explicar algumas coisas que as Escrituras expõem. A gente chama isso de linguagem antropomórfica, que é quando a gente tenta explicar ações divinas, ações de Deus, palavras de Deus, através da nossa própria linguagem. Então, por exemplo, quando o texto lá em Jonas fala que Deus se arrependeu, mas a própria Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se a palavra de Deus diz isso, há uma contradição aqui? Não há uma contradição. Deus não se arrependeu. Quem mudou as atitudes foi o povo. Só que o autor, ele vai observar essa ação e vai dizer que houve arrependimento.
Porque na nossa cabeça, arrependimento é quando eu estou para fazer algo e mudo. Ou eu fiz algo e deixo de fazer. Deus não se arrepende. O que Deus faz é estabelecer uma lei, um princípio, e Ele dá uma opção. Olha, se você fizer isso, é isso. Se você fizer isso, é aquilo. Olha, eu vou destruir Nínive. Aí o povo se arrepende. Não vou destruir mais. Por quê? Porque a destruição estava condicionada à atitude do povo. A antropopatia, ela tem essa ideia de buscar explicar ações de Deus com a linguagem humana. E nós, humanos, somos limitados. Mas mesmo assim, Deus se revela para conosco. E o que é revelar? Revelar nada mais é do que mostrar aquilo que está oculto. Então, digamos que eu estou aqui na minha mão um estojo de óculos. E vocês não sabem o que está aqui dentro. E digamos que eu chegue e fale assim, olha, eu vou revelar. E aí eu revele, olha, tem uma caneta, olha, tem um óculos. Isso é revelação. Deus, Ele se revela. Ele revela a si mesmo através das Escrituras Sagradas. Então, o texto ele é claro em dizer que Deus revela a si mesmo. Então, sendo Deus, seu verdadeiro autor do quê? Das Escrituras Sagradas, ela foi escrita por meio de homens inspirados pelo Espírito Santo. Isso significa que a Bíblia não foi escrita por pessoas que se conheciam, mas por pessoas que eram inspiradas por Deus. E essa inspiração divina vem a ter um entendimento claro quando nós vamos encontrar homens que estavam distantes em tempo, em espaço, em intelecto. Esses homens, eles estão praticamente falando sempre a mesma coisa. É incrível como a Bíblia ela tem uma harmonia que você fica assim, como que se conectou e você fica... Nenhum gênio, nenhuma pessoa com a maior capacidade intelectual conseguiria compilar ao longo de 1.500 anos tanta informação, tanto conhecimento através de pessoas totalmente distintas. Eu estou falando de pessoas intelectuais, pessoas que sabem ler e escrever, como Salomão, como Lucas. Eu estou falando de pessoas que não escreveram e outras pessoas escreveram por eles, como Jeremias com seu escriba Baruque. Pessoas que eram simples pastores, homens simples do campo, como Amós. Homens que não eram letrados, e a gente percebe isso nos originais, como o apóstolo Pedro. Todos esses homens e mulheres que estavam distantes uns dos outros, foram inspirados para escrever, narrar, serem usados por Deus, para que essas informações depois, ao longo do tempo, através da própria igreja, foram juntadas e então se estabeleceu um cânon. Então nós temos aqui nada mais do que a maior coleção de livros. Esses livros são sagrados, são inspirados, são a própria palavra de Deus. O texto é claro em dizer que tem por finalidade, então deixa eu mostrar aqui. Qual é a finalidade da Bíblia? É clara, revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar crentes. Então vamos lá, revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar crentes e promover a glória de Deus. Qual é a finalidade das Escrituras Sagradas? Primeiro, revelar o próprio Deus. A Bíblia está para revelar quem Deus é. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que a gente tem informação é que existe um Deus que está desde o princípio e é o Criador de todas as coisas. Não apenas isso, João é claro em dizer que as Escrituras, o texto ali que João está escrevendo, é para que as pessoas encontrem a vida eterna. A Bíblia, ela tem uma história, a história da salvação. E Jesus é o personagem principal. Desde Gênesis ao Apocalipse, existe esse personagem principal que está sendo narrado ao longo das eras. E a Bíblia está ali
explícito, objetivo para que você encontre a salvação. Não apenas isso, a Bíblia edifica os cristãos. Então, quando eu leio as Escrituras Sagradas, eu sou edificado. Eu vou crescendo gradativamente, eu vou me fortalecendo, porque eu vou aprendendo cada vez mais com aquilo que homens e mulheres de Deus passaram. E, por fim, promover a glória de Deus. Porque quando eu leio esses textos, eu percebo quão glorioso Deus é e quão maravilhoso, um texto que é mais atual do que o jornal de amanhã. É um texto que eu posso ler constantemente, e constantemente eu serei abençoado. Então, essa é a finalidade das Escrituras Sagradas. O seu conteúdo é a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é aquilo que Deus deixa claro para cada um de nós através das suas Escrituras. Você precisa entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, você crendo ou não. O texto contido traz informações valiosíssimas para realmente mudar quem nós somos. As Escrituras, elas falam de Cristo, e sem as Escrituras, nem eu, nem você teríamos o conhecimento da salvação. O mundo, ele pode dizer que existem muitas verdades, mas através das Escrituras Sagradas, nós sabemos que só existe uma verdade, essa verdade é Jesus. O seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, não tem erro. Não existe contradição nas Escrituras Sagradas. Existe, e aí eu vou trazer aqui para vocês, no comentário, o autor desse comentário é o doutor em teologia, professor Jerry Stanley Kay, tá certo? Ele que fez o comentário do primeiro capítulo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que ele disse sobre a capacidade do homem. Eu achei isso fantástico. No capítulo 1, óbvio, mas na página 20, ele diz assim: o fato de a revelação ser progressiva não se refere à incapacidade de Deus para revelar-se, mas à incapacidade dos homens para receberem a revelação em sua totalidade de uma só vez. Aqui, o nosso Jerry, ele deixa claro uma coisa: a Bíblia não tem contradições, ela não tem erros. A Bíblia, ela é escrita de forma progressiva. Há um entendimento progressivo da revelação, mas Deus não faz isso porque Deus é incapaz. Então ele tem que ficar trazendo as informações atualizadas constantemente. Não. Ele faz isso porque nós somos incapazes de entender completamente o que ele quer. E aí ele vai revelando aos poucos. Quando você pega, por exemplo, o tabernáculo, você olha o tabernáculo pela primeira vez, você acha muito legal. Aí você lê, chega em Cristo, aí você fala assim, rapaz. Aí Hebreus fala que tudo aquilo era sombra. E você pega a estrutura do tabernáculo, a posição de cada objeto, o que cada objeto significa, e faz uma comparação com Cristo. Você percebe, Deus estava ensinando o povo aos poucos a entender o que ele queria dizer, porque o povo ele não tinha a capacidade para assimilar a vontade de Deus. Então é importante a gente entender isso para não... por que a Bíblia não já é direta ao ponto? Ela é direta ao ponto, mas ela é direta ao ponto de forma diluída, como se fosse um leite. Então, você é um recém-nascido, então você vai beber nesse leitinho, aí você vai se fortalecendo, você consegue uma comida mais pesada. Então você precisa ir por partes, e as Escrituras é isso. Então, quando você vê aqui o texto da declaração, ela é muito clara, sem mescla de erro. Por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Deus revela, olha que legal, o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. O que vai acontecer nos últimos dias? Como que vai terminar a era da humanidade, como nós conhecemos? As Escrituras já deixam claro. Quando nós lemos vários textos escatológicos, proféticos dos últimos dias, Joel, Zacarias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse,
Tessalonicenses, vários textos desses livros, e principalmente Daniel e Apocalipse, esses textos são claros para dizer o que vai acontecer. E como que Deus julgará? Quais são os critérios que ele vai utilizar? Então ninguém vai chegar e vai falar assim, mas eu não sabia, eu estou sendo enganado. Por que Deus não falou que era esse critério que ele ia utilizar para julgar as pessoas? Ele está dizendo, está aqui, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, de forma clara e objetiva. E aí o texto ele vai terminar assim: a Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e conduta dos homens. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Antes da gente ir para esse final importantíssimo, olha o que diz esse início. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião. Isso significa que em tudo que envolve transcendente, tudo que envolve alma, tudo que envolve o espírito, tudo que envolve a teologia, a Bíblia, ela é autoridade. Não existe tradição, não existe nenhum autor atual que possa competir em nada a não ser se submeter à autoridade das Escrituras Sagradas. Eu posso ter a minha opinião, eu posso achar que isso é assim ou assado, mas se a Bíblia diz A, é A, ponto, acabou. Você pode não gostar, pode não concordar, mas a Bíblia é clara. E é o padrão para aferir se a minha doutrina é compatível ou não. Então, se alguém falar assim, barba é pecado, baseado em quê? Na minha opinião ou nas Escrituras Sagradas? Jogar futebol é pecado, baseado em quê? Na minha opinião, nas Escrituras Sagradas. Porque, então, isso é um dogma, não é doutrina. Doutrina é doutrina, dogma é dogma. E aí ele termina dizendo que ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o ponto central da narrativa. Existe na superfície uma narrativa clara, que é o fato acontecendo ali. Existe uma segunda camada clara também, que é a história de Israel e a história da igreja. Mas existe uma terceira narrativa mais profunda que está revelando Jesus Cristo. Essa é a terceira camada que explica tudo o que existe nas Escrituras. O ponto central é Jesus, não é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. E eu preciso ler as Escrituras Sagradas com isso na minha mente. O que ela está dizendo? Mas aonde isso aponta para Jesus? Por que isso é uma sombra de Cristo? Aonde eu consigo ver a sombra de Cristo? Aqui é uma sombra. Pouca, mas tem uma sombra aqui. A sombra, ela revela de modo parcial algo, mas a realidade é essa. A nossa declaração, ela encerra aqui. Então, vocês conseguem perceber que a nossa declaração, ela é isso aqui, tá certo? E assim, poderia falar mais. E é claro que você fala assim, pastor, mas tem um comentário. Tem um comentário. Né? O comentário, ele é bem extenso. O comentário tem muitas páginas. Ele é muito bom. Muito bom, ele explica com detalhes. Mas é isso aqui. Isso. E isso aqui que eu estou mostrando para vocês, olha só, são as referências de tudo que a gente falou. A declaração, ela só existe com as referências bíblicas. Tudo isso está baseado em textos sagrados. Então, é claro que eu não fiquei lendo muitos textos da Bíblia aqui. Mas se você pegar a sua declaração doutrinária, entrar no site da CBB, tá tudo bonitinho, tá certo? Agora eu vou te mostrar uma coisa. Aqui é a declaração sobre as Escrituras Sagradas, capítulo 1, da Confissão de Fé Batista de 1669. Temos daqui para cima é uma introdução, eu tirei um restante, mas aqui é só o título, tá certo? Aí temos tudo isso aqui é falando sobre as Escrituras Sagradas. Eu acho isso aqui maravilhoso. Se você reparar, eu vou dar um zoom aqui para você ver. No próprio texto, ele delimita quais são os livros.
Você percebe o quão complicado isso é na nossa declaração? Aonde está aqui, quais são os livros da Bíblia? Confissão de fé, ela delimita, olha, são esses os livros. Só esse pequeno detalhe já prejudica a nossa declaração. Porque se a nossa declaração não especifica quais são os livros, um católico vai chegar e falar assim, tudo isso que vocês falaram está aqui, ó. Não, são apenas os 66. Mas quem disse? A declaração de vocês não diz 66. Não, mas porque o nosso comentário diz 66, mas a declaração não diz. Tudo isso aqui, escritura sagrada, não é referências. Tem as referências bem pequenininhas, vocês conseguem ver? Deixa eu pegar na outra câmera aqui. Tem as referências de modo bem pequeno e as explicações. E olha que interessante o ponto 3. Os livros comumente chamados apócrifos não são de inspiração divina e não fazem parte do cânon ou regra da Escritura. Só que a nossa declaração não diz isso. A Confissão de Fé Batista de 1600, anos atrás diz isso. Aí você pega essa folha toda e o começo aqui, essa fileirinha aqui. Você tem praticamente duas. Se eu somar esse tanto e esse tanto da terceira folha, são 2 folhas apenas com as escrituras sagradas. Pode parecer até bestagem. Isso aqui é importantíssimo. Porque as informações aqui estão nessa confissão aqui. E a nossa declaração buscou resumir muito. Buscou reduzir muitas informações para ser sucinta. Mas com qual intenção? Qual o objetivo? Então veja, eu sou batista da CBB, permanecerei aqui até onde eu achar que se segue fiel às escrituras sagradas e eu concorde com os princípios bíblicos, mas eu não posso ficar calado. Eu tenho que fazer essa crítica. A nossa declaração, ela está fraca. Eu não digo que ela não é boa, mas ela poderia ser mais robusta. Ela poderia ser mais completa. Ela poderia trazer mais informação. Eu não preciso ter um comentário do meu lado para complementar a minha declaração. A declaração deveria ser uma confissão mais robusta daquilo que os batistas acreditam, para que não haja sombra, para que não haja dúvida daquilo que nós acreditamos. E eu digo isso com muita tristeza no coração, porque talvez algumas pessoas possam interpretar a minha fala como se fosse uma crítica para anular tudo. Não, a informação que está aqui está boa, mas poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Então fica aqui a minha crítica, fica aqui um pouco do que eu entendi, baseado no comentário. E se Deus permitir, no próximo episódio a gente vai ter falando sobre Deus. Espero que você tenha gostado. Obrigado. Se você chegou até agora, curte o vídeo, clica no botão de joinha, tá certo? Comente alguma coisa e eu espero que Deus possa falar com você. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Deus abençoe, graça e paz.